Meus amigos e minhas amigas do canal do Aposentado e Pensionista, trazendo para vocês um giro de notícias novos, tá? Com muito conteúdo bacana. Se você puder, se inscreva, compartilha e ajuda o canal a crescer. Tá? Aqui com dinamismo e trazendo as notícias verdadeiras para vocês. Vamos lá. Representante do INSS confirma bloqueio de concessão de empréstimos para combater fraudes. Olha o nível que chegou, tá? Deputado propõe órgão para proteção exclusiva de idosos e aposentados. Então, o que acontece? O projeto de lei já está sendo tramitado e principalmente para poder ajudar vocês a se precaverem dos problemas. Em audiência pública na Câmara dos Deputados sobre as irregularidades nos empréstimos consignados no Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, os participantes apresentaram medidas para combater as fraudes. Olha só o problema. A diretora de benefícios de relacionamento com o cidadão do órgão, Márcia Elisa de Souza, explicou que a primeira providência adotada foi bloquear completamente a concessão de todo tipo de financiamento aos aposentados e pensionistas. Então, para vocês verem o problema que ficou, tá? Isso aqui foi tão grave que eles tiveram que travar tudo para poder enxergar quem tinha realmente o empréstimo que estava para ser descontado, que foi realmente feito e solicitado pela pessoa, para separar do pessoal que levou o golpe. Tá? Das pessoas que, no caso, foram lesadas e que estavam tendo desconto em folha, saindo aquele dinheiro sem nunca ter entrado em contato e pedir nada. Por quê? Por safadeza interna de que muita gente que trabalhava lá dentro vazou muita informação e fizeram um motim, fizeram um golpe para prejudicar vocês. E, inclusive, é o que eu falei, até dia 18/8 agora, já vai cair o benefício de vocês, desde que vocês estejam atualizados dentro do aplicativo do Meu INSS ou se vocês tiverem ido nos Correios fazer o cadastro. Fora isso, vocês não vão receber. Então vamos lá. Segundo a diretoria do INSS, agora o empréstimo consignado só é liberado depois que o depois que o beneficiário comprovar a solicitação por meio de biometria e passar por mais 2 etapas de segurança. Então você tem que comprovar que você realmente existe, que você fez o empréstimo lá. Beleza. Após a realização do contato com o banco, ele pode vir a receber o pedido de confirmação. O Meu INSS para confirmar se realmente vai autorizar aquele desconto no benefício. Então, isso aqui está dizendo o quê? Tem que comprovar que é você e que você realmente pediu aquilo ali. Tá? A coordenadora da Câmara para a Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União, Patrícia Betim Chaves, no entanto, ressaltou que a maioria dos assegurados do INSS é vulnerável. Então, eles sabem disso. O golpista ele vai em cima da fraqueza de vocês. Porque a pessoa, muitas das vezes, não entende de leis, não entende da internet, não sabe o que está se passando direito, e eles aplicam o golpe e a pessoa entra, né, e perde o dinheiro. Então, a coordenadora da Câmara, da Coordenação de Revisão Previdenciária da Defensoria Pública, ela pede para os idosos, muitas vezes, analfabetos e pessoas com deficiência. Olha só, a defensora lembrou que nesse público, normalmente, não tem acesso aos meios digitais, é o que eu estou falando, e depende de terceiros para poder acessar os serviços por meio do aplicativo do Meu INSS e também para poder propiciar fraude. Então é isso. Se você não tiver um recurso, não tiver condições de você compreender o que você está fazendo, pede uma ajuda para uma pessoa, porque senão você vai ser lesado. Porque quanto menos informação a pessoa tiver, quanto menos esclarecimento tiver, mais fácil é para o vagabundo aproveitar da situação. A verdade é essa. Então, se as pessoas são hipervulneráveis, o que é hipervulneráveis? Pessoas que às vezes não sabem ler nem escrever, têm deficiência, né, física, auditiva, visão também. Então é isso. Tem que ficar ligado. Pessoas que residem em localidades remotas, pessoas que não têm acesso aos meios digitais e que não sabem ingressar no Meu INSS. Muitas passam a senha para alguns parentes ou para algum despachante fazer o Meu INSS ou fazer o pedido no site. Então eu falo com vocês. Vocês pegarem a senha de vocês e passar para terceiros, tem que ser uma pessoa de muita confiança. Tem que ser, às vezes, um filho, um neto. Não deixa na mão de terceiros, não delega isso para outras pessoas, não. Porque depois as pessoas vão pegar os dados de vocês, se tiver com tudo em mãos, vai lá, vai fazer um empréstimo, vai apanhar aquele dinheiro e vai ficar vocês com a dívida. Então vocês têm que ter raciocínio para pensar. Né? Sempre, às vezes, a gente tem um coração, mas vocês têm que agir com a razão e com a emoção. A hora que a emoção estiver muito alta, você, opa, peraí, deixa eu ir para o lado da razão. No melhor cenário, vai acontecer isso. E no pior cenário, se acontecer, você vai ficar com prejuízo. Então você tem que sempre pensar dessa forma. Nunca agir muito com a emoção.
A razão sempre em primeiro lugar, sempre. Isso é um diferencial para você não cair em problema. Vazamentos de dados, vamos lá. Na opinião de Patrícia Chaves, seria importante melhorar o extrato de benefícios do segurado. Segundo disse ela, no caso, a maioria não sabe nem qual empréstimo está pagando e nem por qual tempo a parcela será descontada. Olha aí o problema. É o que eu falo com vocês. Tem gente que está pegando o dinheiro, pegou, aí vem aquele monte de desconto lá. Você não sabe qual o valor que está sendo feito direito, qual o valor da parcela, por quanto tempo você vai ser descontado. Às vezes pode já estar chegando no final e eles fazerem alguma coisa e continuar estendendo isso e vocês continuam pagando, não vão ter nem como recorrer. Para você fazer esses cálculos, teria que ter um advogado ou uma pessoa para ajudar vocês no caso. E é isso. A Defensora Pública ainda sustentou que, em todos os casos de fraude em que atuou, os aposentados e pensionistas tinham mais de um tipo de empréstimo, olha só, contratado irregularmente. Então, você às vezes pegou 2 empréstimos, mas às vezes teve uma maracutaia, uma coisa errada lá, uma safadeza, fizeram mais um por fora, você continua pagando. E você não sabe o que está havendo. Então, muita gente está com a renda super comprometida por conta disso. Para ela, isso denota que todos os dados dos segurados estão sendo vazados por fraudadores. Então, isso aqui tem a ver com o quê? Com as pessoas que trabalham dentro dos órgãos, dentro da Caixa Econômica, dentro das instituições financeiras, porque é um sistema. Se você trabalha dentro do sistema, você tem seu nome, seu endereço, seu CPF, todos os seus dados, e você vaza isso para as instituições financeiras, para eles ligarem para vocês falarem um sim, e eles botarem lá no sistema e dizer que vocês autorizou, é muito fácil. Por isso virou essa maluquice toda que ficou. Esse rombo que teve no país com os aposentados foi isso. Eles usaram da fragilidade de vocês, da boa fé, e isso aí realmente é uma coisa muito feia para o país. Só bota a gente em locais piores, o degrau da gente só vai descendo. Fica mais negativo do que outra coisa para a visão do país aí, mundo afora. É um país de golpista, de pilantra, de vigarista, que se prevalece de você que tem um bom coração. É isso. Então vamos lá, vamos continuar aqui. O presidente da Associação Brasileira da Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias, que é a Abradeb, Raimundo Nonato, fez a mesma acusação. Segundo Nonato, há vários casos em que os seguradores têm até 9 empréstimos diferentes sem querer saber o que está se pagando. Eles nem sabem, eles saem pagando de qualquer forma. Agora nós temos que ir mais a fundo nisso. Queremos saber que quem tem praticado todas essas coisas tem contra os idosos. 90% das pessoas que eu entendo sabem o significado desse consignado, ele afirmou. Então ele está dizendo aqui que muitas das pessoas que pegam empréstimo consignado nem sabem que está tomando um empréstimo consignado, o que significa a palavra consignado. Então eu falo, é a falta de esclarecimento, é a falta de visão, a falta de vocês sentarem com uma pessoa, ter um planejamento, ter uma pessoa auxiliando vocês na família. É isso. Sem informação e sem conhecimento, cada vez é mais fácil de vocês se afundarem. Entendeu? É isso. Consignado. O consultor jurídico do Ministério da Previdência Social, Felipe Cavalcante e Silva, explicou que, atualmente, os aposentados e pensionistas podem comprometer até 45% do benefício dos empréstimos consignados. Então, no BPC Loas, é 35%. No benefício de empréstimo consignado, é até 45%. Tá? Vocês têm 10% a mais de margem para vocês tomarem recurso do banco. Quem recebe o benefício de prestação continuada BPC Loas também tem o direito, e o crédito oferece juros abaixo de 2% ao mês, bem menores do que os praticados no mercado. Tá? Então é isso. E o consultor também jurídico, o Felipe Silva. Hoje existe 66 milhões de contratos de consignados no INSS. Gente, é muita raça de contratos. 66 milhões significam que 66 milhões de beneficiários que têm vida ativa dentro do banco, que recebe, já estão com empréstimo consignado. Então tem parte da sua renda comprometida. Então, a nível de Brasil, se a gente for ver a realidade das coisas com remédios caros, contas de luz, água, toda a sua vida particular, a sua comida, se a gente for ver isso aqui, é uma coisa muito alta, com valores que realmente estão absurdamente crescendo a cada dia, com os juros, com tudo, com a inflação. E esses empréstimos consignados, muitas das vezes, se viram uma bola de neve.
Então você vai continuar pagando aquilo, pagando, uma hora o dinheiro acaba e você continua só com o problema para frente. Então é isso que vocês têm que entender, a tomada de decisão, se vocês já vão fazer isso consciente, se realmente é necessário, ou se não precisa você fazer isso agora. Se você não precisar tomar esse empréstimo consignado, por enquanto não pega, porque isso vai pesar no bolso de vocês. Porque o banco ele se interessa em te oferecer logo esse crédito, porque para eles é confortável. Ele vai pegar, vai descontar em folha. Chegou lá, saiu certinho a data. Beleza, vai estar na conta deles lá, no teu extrato vai estar saindo, mas se o dinheiro que você pegou, você não multiplicou ele, não fez alguma coisa com ele, esse dinheiro já foi. Então vocês sempre têm que pensar no pior cenário. No pior cenário é o quê? Eu vou ficar com a dívida e o dinheiro já foi. Então será que isso é bom para você? Então o planejamento familiar é necessário. Vocês terem um caderno em casa, vocês saberem o que vocês gastam com dinheiro, o que não gasta. Sem o planejamento, tudo vai sair ruim. Primeira coisa que eu falo com vocês têm que ter um planejamento de contas a pagar e contas a receber. Eu ganho X e gasto Y. Então você vai fazer uma coluna. Tudo que é entrada de receita. Eu tenho a minha receita da aposentadoria. Vamos dar um exemplo. Eu sou revendedora da Avon. Eu tenho mais uma renda extra aqui. Eu não sou aposentada por invalidez, mas de vez em quando pinto um bico para mim, eu faço uma limpeza, uma diária. Eu sou tipo uma diarista. Eu faço uma limpeza na casa de um amigo. Eu revendo um produto. Eu sou costureira. Beleza. Se você não tem uma incapacitação que te permita trabalhar e você quer completar sua renda, beleza. Às vezes é melhor você gerar renda do que você tomar renda no banco. Então você tem que entender e você saber todas as suas despesas. Eu tenho água, luz, se você tem aluguel, se é casa própria, se você compra tanto de remédio, tudo tem que estar no caderno. Você tem que ter como se fosse uma contabilidade. A partir do momento que você entender que, se você for organizado com as entradas e as saídas, você vai realmente enxergar se você precisa tomar dinheiro ou não. Então a necessidade, às vezes, acontece sim, mas você tem que entender que eu tenho que ter receita aqui, tem que ter despesa aqui. A minha receita tem que sempre ser maior que a minha despesa. Isso é uma regra. Agora, se você vai conseguir fazer isso ou não, é outra história. Aí, quando o cara está com isso aqui, com a balança da despesa maior que a da receita, você tem que equilibrar. Se a tua despesa está aqui, a tua receita está aqui, você pega um empréstimo consignado para você bater suas contas aqui. Mas a partir do momento que você gastou esse dinheiro, ele caiu de novo. E aqui você continua com a despesa e mais o empréstimo. Olha para onde que foi a tua matemática. Daqui você equalizou, você desceu e aqui você subiu mais negativo. Então você está com uma deficiência maior. Se era daqui para cá, agora está daqui para cá. Então vocês têm que entender. Entendeu? O banco trabalha em cima disso. O banco vive dessa agiotagem legal. Entre aspas, eu estou usando a palavra agiotagem de uma forma pejorativa, mas não deixa de ser. Eles são uma agiotagem legalizada. Eles são um CNPJ onde eles conseguem te emprestar isso e pegar isso. Eles sempre estão te emprestando um pouquinho e apanhando isso. Entendeu? E você pega esse pouquinho para completar a sua renda. Então o canal aqui tem a responsabilidade de passar a informação nua e clara para vocês. Se você está entendendo esse vídeo, você está conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio, escreve aqui embaixo. Eu comento com você, Rogério, que eu gostei das tuas informações. Está me ajudando a esclarecer. Porque às vezes você é uma pessoa mais simples, mais humilde, está tomando prejuízo na vida porque está faltando para você organização financeira. Tá bom? Um abraço e até o próximo.